identifica, vai lá, toca o sininho, encaminha para os teus amigos. Será que a gente fica muito tempo no sofrimento ou existe a resiliência de tentar se ressignificar e fazer diferente? Estou aqui com duas pessoas queridas que já vão se apresentar, mas já vou dizer o nome. Ela que é médica, Renata Sintra, e ele que é advogado, Dr. João Bosco. Dr. João Bosco já esteve no programa Tarja Branca, que já existe há 6 anos, e agora que estamos com esse novo formato podcast. E hoje, com muito carinho, a gente está recebendo pela primeira vez a médica Renata Sintra para esse bate-papo super agradável, que você pode deixar os comentários e a gente depois vai lá no programa, no YouTube do programa Tarja Branca e no YouTube Adriana Barros, psicóloga. A gente vai respondendo. Eu já vou pedir para eles se apresentarem. Renata Sintra, se apresenta, por favor. Bom dia, prazer. Obrigada pelo convite. Um prazer lhe conhecer, doutor João Bosco. Prazer, meu. Muito bem falado. Então, eu sou médica formada. Esse ano eu faço 19 anos de formada. E atuo na clínica médica desde então, desde que me formei, fiz a residência de clínica médica. Atuo sempre em consultório, fazendo ambulatório. Nunca fui muito da área hospitalar. Passei uma época na minha vida, porque a gente sempre tem os plantões para dar, né? Mas eu me identifico muito pelo segmento do paciente, tá? Então, atuo na área de medicina de família ainda. Então, assim, eu conheço do neto, a mãe, a avó, então é a família inteira. Então, você vai conhecendo tudo. E também atuo na parte particular e fiz uma pós-graduação em nutrologia e pego muito essa mudança de estilo de vida do paciente. Então, na nutrologia, eu estou mais ou menos há 5 anos nessa área. E aí eu consegui com a nutrologia perceber como a gente consegue realmente mudar a vida do paciente naqueles 4 pilares que a gente pode conversar um pouquinho aqui depois. E a gente vai conversar, porque se em toda dificuldade existe uma oportunidade, a gente já tem aí um caminho para a nossa conversa. Doutor João Bosco, por gentileza, se apresente. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Veja, Adriana, para mim é uma honra, em primeiro lugar, estar contigo e com seu público. Eu sou advogado que atuo na área de família e de sucessões aqui em Recife, isso há mais de 30 anos, 35 anos. E essa sempre foi a minha vocação. E eu trabalho lidando com as dores humanas, lidando com essa questão de família, de filhos, da morte na sucessão. Enfim, é uma advocacia especializada, muito diferenciada, porque a gente trata de temas onde envolve pessoas, onde envolve dor. E a gente está sempre no meio desses conflitos, tentando, no primeiro momento, amenizar ou judicialmente proteger. Eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui para Rafaela, Rodrigo, Matheus e Valéria. Provavelmente Rafinha deve estar assistindo agora na Alemanha, que eu informei para ela que estava. Valéria também deve estar assistindo. Uma família de grandes advogados. E a sua esposa querida, Valéria, um beijo para todos eles. Obrigada. Então, vejam só, gente, em toda dificuldade existe uma oportunidade. A gente está fazendo uma afirmação. Porque quantas vezes acontecem tantas coisas na vida do ser humano e a gente precisa se reinventar. Às vezes eu costumo dizer que quando a gente chega no fundo do poço, é importante para que a gente possa pegar impulso e perceber as possibilidades que a vida oferece. Mas existem alguns fatores que limitam. Dentre eles, o medo. O medo é uma emoção que tem a sua parte boa porque ele é sinalizador, mas quando o ser humano ele se aprisiona ao medo e começa a alimentar a sua ideia de incapacidade, ele sofre mais. E eu já vou pedir para doutor João Bosco trazer um pouco dessa reflexão para a gente, a influência do medo nessa dificuldade de se reinventar, doutor João. Veja, Adriana, o medo faz parte de todos. Em qualquer situação, a gente sempre tem um pouco de medo. O que nós não podemos é trabalhar o medo e deixando o medo ficar em primeiro lugar nas tomadas de decisões. Eu entendo que as pessoas precisam acreditar em si, precisam ter pensamento positivo e buscar alternativas. Nessas alternativas, sendo flexível, porque muitas vezes você é muito duro consigo mesmo, você é muito rígido nas tomadas de decisões e você não quer modificar, você não quer mudar um pouco de si.
E muitas vezes, nessas decisões, você precisa modificar um pouco do seu pensamento. Você precisa abrir a sua mente, precisa encontrar alternativas, buscando, em cima dessa visão positiva, caminhos. E tenha certeza que esses caminhos aparecem. O momento mais difícil que eu encontrei numa leitura foi uma obra, uma história real de Shackleton. Shackleton foi um navegador inglês que foi para o Polo Sul, levando 27 homens, e no meio do mar ele foi pego por uma onda de icebergs e espremeu o barco dele ao ponto de, no meio do mar, afundar o navio dele. E ele tinha um desafio de salvar 27 homens no meio do mar e no sul do país, que é no sul do mundo, que é o local mais difícil. E esse homem, com pensamento positivo, com todas as dificuldades, que perdeu tudo, ele conseguiu salvar os 27 homens. E isso eu estou te dizendo no meio do mar, num local chama Baía de Windhoek, que é um local extremamente difícil, de um tempo difícil. Ele passou o inverno lá, mas mesmo assim, esse homem conseguiu chegar em terra depois com muita dificuldade e salvou a todos. O tempo todo ele encontrou alternativas. O tempo todo ele tinha um pensamento positivo e um comando para não fazer com que seus homens, que estavam perdendo os dedos, eles dormiam em cima de gelo, dormiam em cima de icebergs, comiam fogas, que não tinham alimento, e só tinham 3 barcos daqueles pequenos salva-vidas, onde ele salvou todos esses homens. Então, por mais difícil que a vida possa te apresentar situações, você não pode cair no desespero, porque alternativas existem. Algumas são extremamente difíceis, mas você consegue, sim, pular essas alternativas, vencendo o medo e encontrando caminhos. Olha que fantástico, Renata, que fala linda. Quando ele fala de flexibilidade, e você tinha dito, não é, dessa capacidade que o ser humano tem de se reinventar, inclusive até nesse autocuidado, nessa autoestima. Como é que você percebe esses pilares que você tinha falado no início? Então, pegando ainda um pouquinho o ganchinho do medo, a gente vê hoje em dia que o medo é uma coisa que nos paralisa, né? Ao mesmo tempo, ele nos dá um alerta, uma segurança do que pode acontecer, mas acho que quando a gente pratica o estar presente, a gente consegue... porque medo é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Você tem medo de quê? Mas nem aconteceu ainda. Né? Você tem medo do futuro. O medo é uma coisa do futuro. Né? Então, mas você está aqui, vamos viver o presente, vamos fazer o que a gente pode de melhor aqui no presente, porque isso a gente consegue evitar que aconteça algo errado no futuro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Então, para que estar com medo? Né? Vamos estar presente agora. Perfeito, Renata. Ele falando aí essa história, eu me lembrei do Viktor Frankl. O Viktor Frankl escreveu um livro, Em Busca de Sentido, e foi o criador da logoterapia. A história dele é muito interessante. Ele morou em 3 campos de concentração. Médico, perdeu toda a família. E nos campos de concentração, parece que ele tinha uma irmã que ficou viva. Nos campos de concentração, todos os dias, ele fazia as refeições com a família. Aqui. Ele tomava café, ele conversava com a família. Ele sai dos campos de concentração e escreve sobre logoterapia, que é a terapia do sentido. Então, é muito isso. E como viver? Ele vivia no presente. Perfeito, Renata. Ele vivia no presente. E como é que você vê essa questão da autoestima, desse autocuidado nesses pilares da medicina? Lá no consultório, o meu maior público é feminino. Né? Então, assim, por mais que a gente atenda, que chegue, que a paciente, que a mulher chegue e diga que está lá, porque é mais uma clínica de emagrecimento e com muito cuidado com a saúde mental, porque hoje em dia não tem como a gente separar isso, né? Acho que o grande mal da sociedade hoje em dia é o sobrepeso, a obesidade e a ansiedade. Né? Então, e os dois estão extremamente interligados. Então, a gente tenta lá na clínica fazer todo esse cuidado. Não olhar só a parte realmente fisiológica da obesidade, porque não tem como separar. Né? Então, assim, a maioria dos pacientes que chegam para o emagrecimento, eles têm um sofrimento por trás, tá? E os 4 pilares que eu falo é justamente isso, porque são 4, é como se fosse uma mesinha, com 4 pernas, que a gente precisa estar equilibrando aquela mesa. Porque quando uma perna daquela está bamba, a mesa desequilibra. É a saúde, é o peso. Então, assim, seria a alimentação, sono, saúde mental e atividade física. Então, posso acrescentar uma quinta?
Sim. Conexão humana. E aí isso entra muito na saúde mental, porque na saúde mental que a gente fala é justamente isso, é equilíbrio das emoções, é o gerenciamento das nossas emoções. Então, assim, e aí como é que eu falo que cada pilar influencia o outro? O sono, né? Hoje em dia o sono é uma coisa extremamente prejudicada na sociedade, porque com esse excesso de informação, de tela... Verdade, Renata. A maioria das pessoas acha que está lá no celular, agora eu vou dormir. Acha que é assim, né? Acha que você É a geração dopamina, né? É, exatamente. A geração dopamina, doutor João. Exatamente. Então, assim, e não consegue, né? E aí você você não consegue ter aquele sono reparador, que é aquele sono que você atinge lá a zona mais profunda, que é a zona dos movimentos rápidos dos olhos, que é lá onde você consegue fabricar hormônios e substâncias importantes para o seu próximo dia. Cortisol, insulina, testosterona, GH, isso tudo é equilibrado nesse sono reparador. Mas se você não tem uma noite realmente, um sono reparador, produtivo, você no outro dia vai descompensar a sua alimentação. Você vai querer comer só comidas calóricas, porque você passou a noite inteira liberando cortisol e insulina. Você vai acordar cansado, indisposto para treinar. Então, o sono ele já influencia na atividade física, porque ele vai tirar a sua energia para treinar. Influencia na saúde mental, porque você vai acordar muito acelerado já, porque passou a noite inteira lá liberando cortisol. Então, você acorda ansioso. E a ansiedade, por sua vez, acaba liberando compulsão alimentar. Então, uma coisa... Então, Puxa, você não uma coisa consegue, atrelada à outra, então, né? você não consegue chegar no consultório e dizer, não, o meu problema, eu quero emagrecer, eu vou agir só aqui na alimentação, porque não resolve. É uma construção, tem que estar realmente nos 4 pilares. Interessante, né, doutor João? Não, eu acho que você, para buscar os desafios da vida e enfrentar os medos, você tem que ter um pouco de equilíbrio, um equilíbrio no contexto como um todo. E eu entendo que a nossa vida hoje em dia é uma vida com muitos desafios. Nós vivemos em um mundo completamente complexo, onde impera a violência e vem o medo, impera o desafio de você conseguir um emprego, de sustentar a sua família, aquela insegurança, o medo de como vai ser daqui para frente na construção da minha família. Mas eu entendo que todos temos essa questão do medo e da dor. Eu digo que a dor, ela opera diferentemente em pessoas diferentes. Eu não posso deixar nem meu medo ultrapassar o limite razoável e ponderável, nem posso transformar o meu medo em dor. Porque quando eu transformo o meu medo em dor, eu começo a me sentir uma pessoa sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu entro nessa vibe de... Eu corto as pernas da mesa, né? Então, eu me autodestruo. Entendeu? Sabota, então, eu entendo que aí vem essas cadeias. E é importante esses laços de amizade que você, Adriana, aqui falou tão bem. Eu preciso de apoio. E muitas vezes você não consegue, depois de você, sem querer, ou muitas vezes querendo, afundar nessa noia, nessa situação, você precisa de alguém, você precisa de apoio. E muitas vezes esse apoio vem de um amigo, esse apoio vem de um profissional, de um psicólogo, de um médico. Eu tenho que buscar essas outras forças para poder, nesse primeiro momento, me reerguer, me tirar daquela situação que você aqui chamou de fundo do poço. Entendeu? Então, o acompanhamento de um profissional médico nessa busca, entendeu? E ela falou aqui, você tem problema disso, você tem um outro problema disso, esses 4 pés têm que ficar muito bem definido. E para eu ter esses meus pés definidos, algumas pessoas não conseguem definir e colocar essa postura dos 4 pés muito bem sozinho. E ele vai buscar esse apoio. Na minha profissão acontece muito isso. Mulheres que estão se separando, homens que estão se separando, a questão dos filhos, a questão muitas vezes a mãe perde. Eu passei por isso, eu fui atrás de doutor João Bosco, não é? Em um dos meus divórcios, não sei nem se diz em podcast. Eu fui atrás de doutor João, Renata, e eu estava tão frágil emocionalmente. Foi um divórcio tranquilo, mas o apoio que ele deu aquecia meu coração e eu me sentia tão segura. Então, eu conseguia dar continuidade à minha vida. Aquele pé ali daquela mesa ficou mais frágil e eu fui ao escritório do Dr. João, não é? Como amiga e como advogado.
ele pôde fazer um acolhimento, ou seja, quando aquela pessoa está no momento de mais fragilidade, que procura um profissional, como é importante essa escuta, esse abraçar e esse dizer, me dá tua mão, tu não tá só não. A gente vai fazer tudo isso com muito carinho e muita tranquilidade. Você relaxa, não é? Você fez referência aí a um médico psiquiatra que passou pelo campo de concentração. Foi o Viktor Frankl. Viktor Frankl. E tem uma moça que hoje é uma senhora de 95 anos, que escreveu uma obra recentemente, Anne alguma coisa, que ela é uma psicóloga e ela trata dessas pessoas que têm o trauma. Eu tenho esse livro dela. É espetacular a obra dela. A bailarina de Auschwitz. Isso. Esse ponto, ela saiu... Indicado esse livro. Ela saiu daquele fundo do poço, ela e a História família linda. toda, quer dizer, ela viu o pai e a mãe ir para a morte. Ela ficou só com uma irmã. Ela ficou num estado de miserabilidade, sem força, sem nada, porque ela foi jogada com os mortos. E foi um soldado americano que viu que ainda ela estava viva e tirou ela daquele buraco da morte e trouxe ela para a vida. E essa mulher conseguiu se reerguer e se transformar na psicóloga que é hoje. E hoje ela cura pessoas que vêm de guerra, que vêm de situações extremas de dor, de sofrimento, que acham que para a vida não tem mais solução. E ele contando que quando convidou ela para dar a palestra, pela idade, pensou que vinha uma senhorinha, chega uma mulher no lenço Chanel. Isso. Empoderada, a coisa mais linda. E tratando daquelas pessoas todas. A importância de você estar bem para tratar o outro. Às vezes, quando a gente pensa nessa questão do recomeço, existem pessoas que pensam assim, eu vou recomeçar do zero. Mas a gente nunca recomeça do zero. Nunca. Porque existem as nossas bagagens, né, gente? Isso. Como é isso? Eu acredito também, falando um pouquinho ainda do fundo do poço, infelizmente, a maioria das pessoas tem que chegar no fundo do poço para você ver que não tem mais para onde descer. E aí é só subida, né? Mas quando a gente procura os ambientes certos, a gente pode evitar chegar, a gente pode evitar descer tanto, né? Então, assim, a minha área mesmo de emagrecimento, muitas vezes a obesidade hoje em dia, ela ainda existe muito preconceito, né? Eu atendo pacientes que... Muitos estigmas, não é ainda? Muito. Eu atendo um pacientes... padrão de beleza, né, que se busca, exatamente. todos têm que ser magro. A ditadura da esquálido, beleza. né? Eu atendo pacientes que, às vezes, desmarcam. E quando chegam lá, faz nutura, eu não estava com coragem de subir na balança. Eu não estava com... a Que vergonha. sofrimento, né? E aí, existem relatos que elas procuram pessoas da mesma tribo, enquanto deveria ser o oposto, né? Quando você quer sair dali, você tem que olhar para o outro lado. Você tem que olhar para pessoas que já passaram por isso, mas que evoluíram, né? Então, você tem que procurar pessoas que mudaram o seu estilo de vida, que perderam peso de forma saudável, estão mantendo, mas muita gente não fica lá procurando aqueles mesmos ambientes para tentar permanecer ali, porque querer ser igual. É o medo de tentar, não, assim, a vontade de querer mudar de vida ainda não existe. Às vezes é como se a sensação de não pertencimento ficasse muito presente. E aí busca essa coisa do igual para se sentir São duas pertencendo, coisas né? que não se entendem, né? O você consigo mesmo, né? Então, você não se dá bem. Você não concorda com você não concorda quando come e depois, quando está com fome e às vezes não está, não concorda porque comeu. A sua identidade, né? Essa identidade, você está sempre ali naquele conflito e isso leva você ao desespero. É nesse momento que eu entendo que precisa de um norte. Sim. É nesse momento que você precisa encontrar um traço, uma linha para que você busque, entendeu? Aí você tem que trabalhar. Aí um trabalho muito mais externo do que interno, também com a força do interno. É procurar um profissional que te dê essa força, trabalhar essa força interior sua, mostrar que você tem valores, mostrar que você consegue, mostrar que você supera. E aí você busca a saída. E quando você encontra a portinha, que você está no buraco, aí você está muito escuro. Mas quando você é apoiado, vai encontrando uma janelazinha, um clarão, você já começa a encontrar dentro de si, eu estou conseguindo. Agora não pode fraquejar, porque essas questões, é muito fácil você retornar ao estado anterior, entendeu? Então é uma briga permanente e incessante, você
consigo mesmo. É uma luta. E aí a gente tem que lembrar que a gente não zerou, né? Não. Que a gente tem bagagem. Tem bagagem. E tem que buscar essa referência do que a gente aprendeu. Mas muitas vezes a tua bagagem é muito ruim. Ok? Faz sentido. Tu tem uma bagagem podre. E tu precisa jogar fora essa bagagem podre. Mas perceber que existe possibilidade depois Sim, daquela portinha. E apagar, porque é a mesma coisa os pensamentos ruins que você carrega na vida. Quem não tem um problema no passado? Quem não tem uma coisa que ficou mal resolvida? Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, o caminho me abriu muito essas janelas que estavam fechadas em minha vida, entendeu? Alguém que eu não... Um parente que foi tão bom comigo e eu não fui tão bom com ela, entendeu? Assim, essas coisas aparecem e muitas vezes você não pode mais retroceder. Mas você tinha esse defeito, entendeu? Você tinha esse problema. Então, o caminho de Santiago me deu essa oportunidade. Eu digo sempre que Deus fez a gente olhando um para o outro, mas o caminho me fez olhar para dentro de mim, entendeu? Como se ele tivesse botado um olho dentro de mim. E aí eu fui encontrando algumas coisas. Logicamente, eu não encontrei a solução de tudo na minha vida, mas me abriu muitas janelas boas. Me abriu, assim... E hoje, quando eu penso em alguma coisa ruim, que às vezes você pensa, por que eu não abracei mais fulano ou beltrano? Eu digo, não, eu não consegui fazer isso, mas eu não posso ficar pensando nisso, que isso me traz dor. Exatamente. Eu tenho que olhar para frente. Quando ocorre uma ferida muito, muito grande em algum aspecto da nossa vida, a gente não pode estar catucando a ferida, colocando o dedo na ferida, porque isso é mais sofrimento, né? A gente tem que colocar o curativo melhor que aquela ferida precisa e seguir em frente. Olhar para as possibilidades, Isso, não é? Aprender, existe um problema desse tamanho, mas se a gente aprender com ele, ele tende a diminuir, porque eu tirei um aprendizado dele. Sim. Então, é buscar propósito na vida da gente, não é isso? Isso. E esses propósitos existem, essas possibilidades existem. O problema é que a gente continua valorizando o problema. A dor. Então, você começa a engordar aquele problema, começa a engordar aquela situação e você não consegue mais sair porque aqui só está crescendo. E muitas vezes, um crescimento imaginário. Geralmente são imaginários. São as distorções cognitivas, como a gente fala. E sempre você precisa refletir antes de tomar uma decisão difícil. Eu digo sempre, esses negócios da minha leitura, eu já falei para você, negócio de Bíblia, eu fui ler a Bíblia e tem uma passagem de Cristo que tem uma mulher cometendo adultério. Pegaram essa mulher, que a lei da região é o apedrejamento, levaram até Cristo, porque ela ia ser apedrejada e Cristo estava dando aula ao ar livre, e ali perguntaram a Cristo, Cristo, essa mulher foi pega em adultério, qual é a tua sentença? Cristo era um cumpridor de lei. A resposta mais óbvia era, apedreja. Mas as pessoas dizem que a resposta de Cristo foi quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eu digo que essa foi a segunda resposta dele. A primeira, diz a Bíblia, que ele foi riscar no chão. Então, sempre, numa decisão difícil, por mais delicada ou mais complicada que seja, você precisa pensar. Isso. E aí Cristo foi riscar no chão. Então, na minha leitura, quando Cristo foi riscar no chão, ele foi refletir. Pô, que situação estão me colocando? Além daqui, o apedrejamento, eu vou dizer o quê? Mas, ao pensar, ele encontrou uma alternativa. E sempre tem alternativa, que é o nosso tema. Sempre a gente tem uma saída. E ele fez, olha, de vocês, quem não cometeu pecado, que atira. Mas foi no segundo momento que ele falou isso. Não foi no primeiro momento. Então, muitas vezes a gente está tão desesperado e diante de um contexto, seja de dor, seja de sofrimento, seja porque eu quero emagrecer e não consigo, e tantas outras situações na vida, por que não para um pouco para pensar? Se eu não consigo pensar só, por que eu não chamo alguém da minha confiança, alguém que eu sei, para me ajudar? Pensar Se eu não tenho isso, vamos aumentar esse leque. E aí a gente reflete sobre a tomada de decisão ou não. Muitas vezes a tomada de decisão é tão difícil que a gente não consegue encontrar naquele exato momento alternativa, mas saiba que existe alternativa. Sempre existe. Sempre existe. Entendeu? Então, esse é o caminho, na minha visão. Eu achei muito interessante essa questão, Renata, do pensar. Em psicologia, a gente fala muito sobre modelo cognitivo. O modelo cognitivo é o quê? A cognição, ela é reguladora das emoções e, consequentemente, do comportamento. Claro que essas emoções, elas vêm carregadas de reações fisiológicas. Então, eu preciso usar muito metacognição. O
que me diferencia do ser humano de outros animais é que eu penso. Mas o que vai me diferenciar de outros seres humanos é a prática da metacognição. Se a cognição é o máximo, a metacognição é o máximo do máximo. Então, seria eu pensar o meu pensamento. Quando eu reflito, eu busco o meu equilíbrio. Quando eu paro para pensar, eu saio de uma coisa muito perigosa, que é o impulso. Então, a gente, às vezes, tem a tendência de ser impulsivo, de dar respostas rápidas, de ser reativo, de só olhar a nossa emoção. Toda a história precisa ser muito analisada, porque a minha cognição ela vai regular a minha emoção. Então, eu preciso sempre pensar quais são as evidências que esse meu pensamento de que eu não tenho condições de mudar essa dor, de que eu só olho para essa dor, qual é a evidência que isso está correto? O que é que me leva a fazer com que isso esteja direcionando a minha vida? Então, a gente só muda quando a gente pensa. Então, a gente precisa riscar o chão mesmo. A gente precisa parar e vamos lá riscar o chão. Muitas vezes, muito tempo eu deixei no meu celular. Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo riscou o chão. Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso foi pensar... Como é que a gente vai querer fazer uma coisa no impulso? Isso seria resiliência? Qual a relação da resiliência com isso? Da gente acreditar no que o meu pensar pode fazer com que eu venha a mudar, encontrar os meus pilares, encontrar minha rede de conexão humana, saber que existem saídas, que isso não precisa determinar a minha vida. Qual seria a função da resiliência nisso? Eu acredito que a resiliência na área da saúde, muito nesse meu, é como o Dr. João falou mesmo, ele é você descobrir a sua identidade. E a partir daí você ser resiliente consigo. Porque cada um tem a sua carga genética. Existem pessoas que nunca vão engordar. Existem pessoas que nunca serão magérrimas. Entendeu? Então, você tem que entender. Quando você descobre a sua verdadeira identidade e passa a se aceitar, entendeu? Você começa a procurar a saúde. Então, assim, a mudança de estilo de vida, ela é mais no sentido de promover saúde. Claro que a beleza, ela vem como consequência. Claro que a estética, ela vai vir por consequência. Mas ela nunca pode ser o motivo pelo qual a gente quer mudar o nosso estilo de vida. Entendeu? Até porque ela passa, não é, Renata? Ela passa. E Fernando Pessoa dizia sempre o seguinte: sim, nós temos ferramenta dentro de nós. Só precisamos usá-la. Nós temos tudo dentro de nós. Muitas vezes não precisamos buscar fora. Essas ferramentas estão dentro da gente. Por que não sabermos usá-la? Por que não aprendermos a usar as nossas ferramentas interiores? Faz muito sentido. Você falava sobre a importância do presente nessa visão holística. O ser humano é um todo. E nesse ciclo vital, não é, a gente tem a mania de olhar muito para uma determinada área e às vezes a gente esquece de alimentar outras. Adorei a sua fala quando o Caminho de Santiago lhe trouxe a reflexão de que, poxa, ali no passado eu posso melhorar. Então deixa eu fazer isso agora. Uhum. Aquele meu parente que me deu tanto, e eu dei, mas eu podia dar mais, eu posso ir lá e dar um abraço agora. Então, às vezes, a gente olha para trás e diz, já não fiz, então nem adianta fazer. Sempre adianta, né, gente? Sempre adianta acreditar. Você precisa viver bem consigo mesmo, entendeu? Então, tem pessoas que carregam muitas dores, de conflitos familiares, de situações N. E você precisa saber lidar com isso, entendeu? Então, esse lidar consigo mesmo é enxergar essas situações. É você fazer Padre Antônio Vieira dizia, existe 4 tipos de julgamento na vida. O primeiro julgamento é o julgamento quando Deus julga todos ao mesmo tempo. Quando há um dilúvio, Deus julga 1000 pessoas ao mesmo tempo. O segundo julgamento é o julgamento individual, quando Deus julga aquela pessoa que morre. É o julgamento de Deus para com ele. O terceiro julgamento, ele diz, esse julgamento não presta. É o julgamento de um homem para com outro homem. É quando digo Adriana é isso, ou fulano é aquilo. Perfeito. A gente julga com muita facilidade. E hoje nós vivemos num mundo que é tão fácil julgar. E cancelar, julgar e cancelar. Não, é um negócio maluco. Mas ele diz, o julgamento mais importante que existe, que é o 4º julgamento, é o julgamento de si para consigo mesmo. Faz sentido. Isso é Padre Antônio Vieira, escrito em 1640. E eu vou acrescentar o Padre Antônio Vieira. Olha que eu sou muito ousada, eu sou muito atrevida, sabe, Renata? Eu só completaria uma frase desse pensamento. Eu diria o seguinte: a gente pode se julgar fazendo um comparativo da gente com no máximo 6 meses atrás.
Mas se a gente ficar preso no julgamento de que eu não sou capaz, de que lá atrás, de que, bora fazer isso, bora olhar pra gente há 6 meses atrás e bora buscar essa melhora. Mas a gente não pode ficar nem preso nesse auto-julgamento. A gente pode avaliar o nosso processo de desenvolvimento e se ressignificar a todo instante. E eu acredito que o mundo hoje em dia, ele está cada vez mais cruel com o nosso auto-julgamento, né? A gente vai... A sociedade cobra muito de que você seja perfeito em todos os lugares, né? Você tem que ser perfeito com seus filhos, com seu esposo, com seu trabalho, com seu corpo. São tantos papéis, né, Renata? E aí, o nosso auto-julgamento vai cada vez mais sendo mais cruel com a gente mesmo, né? Então, se a gente se comparar, que a gente possa fazer uma comparação da gente com 6 meses e perceber, eita, eu melhorei, eu posso melhorar com mais certeza. ainda. A gente, quando teve a proposta de trazer... O programa Tarja Branca sempre teve esse objetivo. Antes da pandemia, ele existe há 6 anos. Eu sentei com Marise e eu atuo na psicologia há 30 anos e sempre vi a importância da saúde mental. Eu já sabia que ia ter um boom da ansiedade, ia ter um boom da depressão. Quando eu fiz meu mestrado em 2010, eu defendi sobre síndrome de burnout. E quando eu voltei para o Brasil, muitos colegas não conheciam nem o que era isso, mas isso já era lei, já existia. As pessoas já eram afastadas do seu trabalho por conta da síndrome. O boom maior se deu com a pandemia, então eu já sabia que isso existia. Eu disse, Marisa, a gente precisa fazer um trabalho onde a gente possa oportunizar as pessoas que não vão à terapia ou que ainda não foram, que elas parem para pensar nas possibilidades. E foi quando a gente focou esse trabalho do Tarja Branca, exatamente uma alusão ao Tarja Preta, no sentido de Tarja Branca é trazer o lúdico, é trazer a vida, é trazer as possibilidades que estão na gente. E começamos o programa. Na pandemia, a gente precisou se afastar do estúdio maior, onde a gente fazia um trabalho com a banda, com tudo. E aí Marisa disse, Adriana, a gente precisa retornar ao programa. E vamos fazer o projeto para o Tarja Branca Podcast. E foi exatamente, essa alegria voltou, porque é a oportunidade que a gente quer trazer para as pessoas de refletirem. Olha que coisa linda vocês estão dizendo hoje. Gente, existe possibilidade na dor. Você que está aí olhando para a gente, acompanhando, você não está sozinho. Tem uma série de pessoas, eu sempre digo, sempre que a gente sai de casa, sempre tem alguém esperando que a gente volte. Sempre tem alguém. Eu acredito no anjo da guarda, sabe? Geraldo Freire, Nelis Bosco, quando Deus bota a mão em você, é que ele gosta de você. Mas quando ele bota o pé... eu digo, Geraldo, mas tem alternativa. Quando ele bota o pé, entendeu? Tu pode mudar um pouco. É isso. Você precisa enxergar essas alternativas. Enfim, eu acredito sempre no anjo da guarda. Eu também. Na sorte. Tem aquela música do Titãs, né? O nome da música é Epitáfio, né? Que você trabalhado mais, mas ali tem o lado sorte, né? A sorte eu digo que é o anjo do bem. O acaso vai me proteger. O acaso é o anjo do bem, entendeu? É aquilo que você faz. Quando a gente estiver distraído, que a gente se distrai. A gente se distrai, nesse momento vem o anjo da guarda e te põe a mão. Isso é verdadeiro, acredite. Aí vem um lado do nosso tema, que é o pensamento positivo. Quando eu já tive processos, isso é real, processos lá no escritório, eram grupos de pessoas, posso me referir, mas 5, eram 7, 5 pensavam positivamente. Um mais ou menos e um outro era negativo. Quando eu entrei com a liminar, eu consegui de 6. Aquele que pensava negativo, ele vinha com o semblante fechado, ele vinha com a carga negativa, não deu certo. Depois a gente conseguiu, mas eu acredito, isso é João Bosco, eu acredito que se você carrega consigo o pensamento positivo, o olhar que vai dar certo, eu consigo chegar ali, entendeu? Você pensar e refletir sempre com o lado bom da coisa, tenha certeza que tem uns anjos da guarda por trás te ajudando a você ter a sorte, o acaso que a vida proporciona. Nem sempre Deus bota
a mão na cabeça. Quando ele bota o pé, tu precisa depois de uma sorte para poder levantar. É isso, entendeu? Às vezes esse pé de Deus é porque a gente tem que ir para o outro lado. Mas né? eu tenho que enxergar que é o pé de Deus. Eu não posso enxergar como o pé do lado negativo. Exatamente. É Deus que está botando o pé em mim. Não é ninguém mais, entendeu? Não é o Zé Buchudo. É Deus. Então, se é o pé dele, o que é que eu tiro de bom do pé de Cristo, do pé de Deus? Então, mesmo sendo o pé, que seria o lado mais sombrio de Deus, eu não sei se é o pé, eu diria que era outra coisa, se ele tem. Mas é o pé dele. Então, quem botou o pé em mim foi Deus. E se ele botou o pé em mim, eu tenho sorte, eu tenho que enxergar que é bom para mim o pé dele. Eu não posso só pensar porque o outro recebeu a mão de Deus. A mão foi a mão. Qualquer coisa de Deus é bem-vinda, né? Bem-vinda. Tudo que é de Deus é bem-vindo. E falando nos pensamentos negativos, aí eu falo mais uma vez nos ambientes, né? Você procurar pessoas que têm um pensamento positivo, né? Porque que se conectem, né, exatamente, Renata? você se inspirar em pessoas que fazem o bem, que que querem evoluir, que querem sempre alguma coisa a mais da vida. Porque isso para você também é uma inspiração, né? E é uma inspiração. Eu tento lá no escritório, eu tenho essa harmonia lá no meu escritório, com os estagiários, com os advogados. A gente tenta trabalhar o bem, entendeu? Então, a relação nossa eu acho uma relação maravilhosa de todos, entendeu? Porque a gente trabalha muito isso, evita essas conversas assim, paralelas, que um volume de pessoas, mas sempre com pensamento positivo, um olhar no olho. Eu não gosto de intermediário, a gente trata tudo de forma aberta, Clara. ampla, e aí se torna mais fácil de você conviver, e somente em grupos, entendeu? Isso acontece muito, esse pensamento positivo em equipes de trabalho, em você buscar desafios. A gente vive em desafios com processos complexos, entendeu? Envolvendo situações malucas. Se você não tem um pensamento positivo, se você não acredita, você não consegue o sucesso. Então, você vai, por mais difícil seja o processo, você vai despachar com o juiz ou com o desembargador. E principalmente você que recebe uma pessoa que já está tão carregada negativamente, né? Então, você tem que estar sempre muito passando bem. Muito com aquela trabalhado, pessoa, né? Muito bem, muito em né? conexão. A gente sempre recebe pessoas que estão ali esperando da gente que a gente consiga resolver a dor dela. Né? Então, a gente não pode chegar para essa pessoa também carregada negativamente. Uma coisa que eu aprendi isso em aula. Eu tive um professor que disse uma frase que eu levo para a minha vida toda. Ele dizia assim: a gente nunca pode tirar a esperança do paciente. Aquela frase chegou para mim, aquecendo meu coração e pensando, fortalecendo a minha responsabilidade com o outro. Então, a gente tem que estar bem mesmo, a gente tem que se cuidar, porque a gente é pilar para muitas pessoas que chegam para a gente. Isso. E a gente não vai poder tirar essa esperança dessa pessoa nunca. Isso. Nunca. A gente tem que mostrar para ela, a gente vai dar um jeito, a gente vai encontrar. Se não foi desse jeito, se não foi agora, mas a gente tem saída. Enquanto existe vida, existe possibilidade. Eu me lembro, eu não esqueci o nome do psicólogo, que nós tivemos um debate em Samia Boana, na TV. Há muitos anos, era na TV Canal 11, é um famoso que era da TV Bandeirantes. Peraí, José Gaiaça? José Ângelo Gaiaça? José Ângelo Gaiaça. Eu tava lá, eu levei ele para depois comer um pãozinho quentinho na padaria, coisa mais linda. Ele tocava esses temas, entendeu? Eu tive 2 debates com ele, entendeu? Para mim, conversar com o Gaiaça, sabe, que era a sumidade da TV brasileira, entendeu? Foi sensacional, e eu fiquei mais ainda feliz quando ele me abraçou e disse para mim, assim, eu não sei dizer mais as palavras, mas a alegria de ter ali participado daquele debate, daqueles temas que a gente estava discutindo, quem proporcionou isso foi o Samia Boana. E eu tenho saudades. Muitas saudades. Samir, que Deus o tenha sempre, entendeu? O Ângelo Gaiaça, eu me lembro que depois eu levei ele para aquele programa adolescente que a gente tinha na NET TV. E aí, no finalzinho, ele fez assim: Adriana, que vontade de comer um pãozinho. Era quase 8 horas da noite, Renata. Eu disse: doutor Ângelo, eu acho essa padaria de todo jeito. E eu achei a padaria de um paulista, ele era de São Paulo. A gente foi lá, eu disse: olha, trouxe o doutor Ângelo, um querido, 80 e poucos anos, aquela sumidade. A mesa da gente era
tudo, assim, gratuito para doutor Ângelo Gaiarsa, um querido, que Deus o tenha. Aprendi muito com ele. Sou muito feliz por também ter tido a oportunidade de conhecê-lo. Grandes lembranças, né? Grandes lembranças. Mas como tudo que é bom, termina. Renata, foi um prazer tão grande lhe conhecer. Nossa, olha, o prazer foi meu. Quando Marise me convidou para participar do programa, o tema seria outro. Seria narcisismo. Né? E eu achei tudo a ver com a minha área, porque muita gente procura a gente pela questão da estética, né? Então, assim, não, eu tô em casa. Aí depois, acho que 2 dias depois eu fiz, tá ouvindo? Aí falou o tema, né? Aí eu fiz, tá bom, vamos lá, eu gosto de desafio, eu gosto, entendeu? Não pode ser uma coisa tão da minha área, mas eu quero dizer que eu acho que foi muito mais gratificante para mim do que para quem tá ouvindo. Pois eu estou lhe escutando e foi muito gratificante para mim te conhecer, ter você aqui. Queria que você fizesse suas considerações finais para as pessoas que estão. Tua dica final, tua orientação final. É muito daquele que a gente conversou aqui. Quando a gente realmente começa a se perceber que está entrando num sofrimento muito grande, em qualquer área da vida, a gente precisa procurar ajuda. A gente não pode deixar o orgulho tomar conta e achar que a gente vai conseguir. Não, eu vou sair, porque chega um momento que vai cada vez mais afundando e até para, né, pegar o impulso fica mais, você está tão fraco que aquele impulso ele é cada vez mais difícil. Então, quando a gente procura o profissional adequado, hoje em dia a gente sabe que até o próprio profissional ele tem que entender, ele também tem que tirar o orgulho dele, saber que ele não vai resolver tudo sozinho. Então, lá na clínica somos uma equipe, temos nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, personal trainer, fisioterapeuta, então ginecologista, então tudo, a gente trabalha, tem que ter essa equipe, porque a gente discute o caso do paciente, porque muitas vezes eu não consigo resolver só aquele caso, eu tenho que pedir ajuda aos universitários, né? Faz parte, então a gente tem que entender que essa evolução a gente não consegue sozinho. Da mesma forma que o paciente precisa do apoio profissional, o próprio profissional vai querer apoio também dos outros profissionais e ele mesmo tem que se cuidar para poder cuidar do próximo. Quem quer te encontrar? Qual seria o teu Instagram? É o @ doutora Renata Sintra. Joia. Então, gente, @ doutora Renata Sintra. Vai lá no Instagram da Renata e bora seguir a Renata. A gente vai aprender muita coisa com ela. Doutor João Bosco, que alegria tê-lo aqui. Suas considerações finais. Veja, eu estou muito feliz de estar contigo, em te rever de novo, depois de um longo tempo. Obrigado pela participação com a doutora Renata, o Rufino, que eu conhecia que é um há um querido. tempão. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, na vida nós temos sempre um lado bom e um lado ruim. Eu acho que a gente deve sempre alimentar o lado bom, a gente enxergar que nós temos um lado bom e jamais a gente deve alimentar o lado ruim, para que a gente não busque uma vibe que não é boa. Então, por que eu não tirar de mim aquilo que é bom? E quando a gente busca o que é bom, a gente alcança tanta coisa, e dentre elas o sucesso. O sucesso na vida, o sucesso na felicidade, o sucesso de tanta outra coisa. E outro exemplo que eu teria é que a felicidade ela não está em nenhum outro local. Ela está na ponta do teu cabelo, a sola do teu pé. Faça como Manuel Bandeira diz. Pega as ferramentas que você encontra dentro de ti, todas essas coisas que você busca, que você pensa que está sempre em outro local, está com o outro, mas que não está em você. Gostaria de deixar seu contato, seu Instagram. A OAB me proíbe de deixar, mas meu nome é João Bosco de Albuquerque Silva. Eu sou advogado de família e sucessões. E a gente acha o Instagram do senhor? Eu sou muito ruim nesse negócio de rede social. Faz o seguinte, liguem para mim, porque eu vou ter o maior prazer de dar todos os contatos de Dr. João. Não sei. Até porque quem é advogado não deixa de ser nunca. Ele é meu advogado. Gente, então se precisar de um grande advogado, entre em contato comigo, que eu vou fazer a intermediação. E o nosso tema de hoje foi: em toda dificuldade existe uma oportunidade. Olha, gente, tudo que foi dito aqui é olhar para dentro, é acreditar no nosso potencial. A gente pode chorar. E quando a dor existe, a gente chora, a gente aprende com a dor, a gente se desespera. Mas vai passar e a gente precisa encontrar naquele tripé, não é? Família, amigos, no tripé autocuidado, saúde mental, nutrição, exercício físico, bom sono. Bora lembrar do bom sono que a Renata trouxe aqui e desse olhar para dentro que o Dr. João
deixou tão claro para a gente. Então, se você gostou do nosso podcast, encaminha para os teus amigos e em breve teremos o nosso 6º episódio. Um beijo grande para você.